Bem, pessoal, então, começando esse bloco aqui, nós vamos voltar à ideia que nós estávamos quando terminamos o bloco anterior. Estávamos falando de heterogenéricos, né? O que são heterogenéricos? Só para lembrar rapidamente. Hétero diferente, genéricos tem a ver com gênero masculino e feminino, ok? Bem, então são palavras que em português tem um gênero e em espanhol essa mesma palavra tem um outro gênero. Pode haver casos em que a grafia, tá? O jeito de escrever e até o significado são iguais ou muito semelhantes, porém gêneros diferentes. Em português, de repente, a palavra é masculina, em espanhol vai ser feminino. E ao contrário, espanhol masculino, feminino em português, tá? Relembrei também, quando nós falamos lá na primeira parte, em umas duas, três aulas atrás, sobre gênero, falamos sobre masculino e feminino, tá? Eu coloquei um adendo lá, falando que palavras terminadas em arre são masculinas. E eu já tinha falado um pouquinho disso aí. Por quê? Esse arre aqui, na verdade, em português, é o nosso agem, tá? Garagem, viagem, paisagem. Então, essas palavras em português são femininas. A paisagem, a garagem, a viagem. Em espanhol, arre é terminação de palavras no masculino, ok? Então já há essa inversão. E, contraponto, terminações em umbre, né? São femininas, tá? Por exemplo, legume, português, la legumbre, em espanhol, ok? Então vamos ver algumas palavras desse tipo aí. Eu tenho em espanhol el árbol, tá? Árbol, masculino, por quê? Vamos lembrar aqui, né? Artigo definido. Nós temos el, masculino singular, la, feminino singular, los, masculino plural, las, feminino plural. Pessoal, isso não posso esquecer, tá? Uma coisa vai puxando a outra. Uma matéria, um ponto gramatical, ele vai acabar se repetindo em vários outros, tá? Bem, se eu não identificar que palavra é essa, árbol, eu não preciso identificar. Se a questão está pedindo heterogenérico, eu não preciso saber que árbol é qual o significado. Eu preciso saber que ele é um artigo definido, masculino, singular. Opa, se é masculino, pronto, já sei. Tá? Então eu tenho el árbol, a árvore. El porcentaje, e aqui, ó, olha a terminação aqui, ó. Arre, a porcentagem. Então, por enquanto, eu tive palavras em espanhol masculinas, palavras em português femininas. El origen, a origem. El color, a cor. Pessoal, atenta para essas duas palavrinhas aqui, tá? Que elas costumam, de vez em quando, aparecer em alguns textos, tá? Então, lembrou de árbol e origen, as duas são masculinas em espanhol, femininas em português, tá? Vamos trocar agora e vamos falar um pouquinho das femininas em espanhol. Eu tenho la nariz, o nariz, la risa, o riso. Mudando para cá. La leche, o leite, la sal, o sal, la miel, o mel, la sangre, o sangue. Galera, dá uma olhadinha, tá? Principalmente nessas quatro aqui. Tá ok? Então, el árbol e el origen, lembrar que são masculinas em espanhol, e la leche, la sal, la miel e la sangre são femininas, tá ok? Procurar lembrar isso aí que é muito importante. Apareceu na prova, já dá aquele estalo, que pode ser que é uma questão, seja alguma coisa referente a isso, ok? Vamos passar aqui. Bem, terminamos genérico, né? Lembramos que genérico tem a ver com gênero. Agora nós vamos ver heterossemânticos. Bem, lá no início da aula,
eu falei que nós íamos falar sobre falsos amigos, tá? O que são falsos amigos? Não é aquela pessoa que você confiava e traiu sua confiança e te chateou, não tem nada a ver com isso, não. Falsos amigos são palavras que, em um outro idioma, nós acreditamos ser, piamente, ser igual ou basicamente igual ao significado que nós temos em nossa língua, sendo que é totalmente diferente. E esse é um dos motivos mais recorrentes de erros na língua espanhola, tá? Você, como parece com português, você vai crendo fielmente que aquela tradução é a mesma coisa. Por exemplo, nós temos em português chocolate, em espanhol chocolate. Mesma grafia, tá? E tem o mesmo significado, tranquilo. Porém, outras palavras, nós acreditamos piamente que tem o mesmo significado e não tem. E por isso são chamados de falsos amigos. Vão nos levar ao erro, Vão levar ao engano. Bem, primeira dica que eu posso dar para que não haja essa confusão. Se eu olhar a palavra destacada, a palavra somente, ela vai com certeza me levar ao erro, tá? Eu posso, quem sabe, dar sorte daquela palavra ser a mesma coisa, o mesmo significado. Exemplo do chocolate. Pode ser que não, tá? Por exemplo, se eu falo para vocês manga, qual seria o significado de manga? Quem sabe você já pensou no fruto, da mangueira. Mas eu pensei nessa parte aqui da minha blusa. Tem a mesma escrita e isoladamente eu não tenho como categorizar, com certeza dizer qual é o significado. Como é que eu vou descobrir então qual é o significado que eu estou me referindo, que minha frase ou meu texto está referindo? Só através do período inteiro. Pessoal, leiam, tá? Leiam com atenção o texto. Não entendeu a palavra e você acha que aquela palavra é importante? Volta, leia todo aquele período e veja qual é o sentido que ela está tendo naquela frase. Principalmente se ela se repetir durante o texto. Se de repente você pegou um período lá e falou, caramba, eu não consigo saber qual é o significado dessa palavra. Mas se ela se repete na frase, no texto, veja em outros períodos, analise e você vai conseguir identificar qual é a tradução, ou pelo menos bem próximo ali você vai conseguir um sinônimo, que é o que importa para você entender o texto, tá? Sempre que você for ler um texto, coisas que você deve praticar. Primeira, total e restrita atenção à leitura, tá? Como nós falamos antes, não entra já no texto, isso aqui é molinho, não entra no texto assim, tá? Leia com atenção e leia com calma. Não entendeu? Volta um pouquinho, para que você tenha a ideia inteira do texto. Outra coisa, capture a ideia essencial, a principal do texto, tá? E quando você for ler o enunciado, também coloque atenção, porque às vezes a resposta já está começando no enunciado. Ele às vezes já te indica o parágrafo ou a frase de onde você vai tirar a resposta. Então preste atenção sempre nisso, tá? Leia com calma e leia com atenção. Bem, vamos voltar para heterossemânticos. Então eu tenho hétero, diferente, semântico tem a ver com significado, tá? São também chamados de falsos amigos, como eu já expliquei. São palavras que têm semelhança gráfica, tá? Às vezes é muito parecido, pero significados diferentes em espanhol e em português. Algumas têm até a mesma escrita, mas são totalmente diferentes. Vamos ver algumas aqui. Em espanhol, brincar é, em português, pular, tá? E aí, cuidado, isso vai realmente te remete ao erro. Pô, brincar deve ser brincar mesmo, Nada a ver. Brincar é pular, tá? Escritório é escrivaninha, tá? Ou pode ser também aquela mesa onde quem trabalha no escritório usa, para colocar suas coisas, o computador, pra você entender melhor. Oficina, cuidado isso aqui, tá? Oficina em espanhol é escritório em português, tá?
Não tem nada a ver, significado totalmente diferente. Já talher ou talher mecânico é a oficina mecânica. Então nós temos aqui 3 palavras que elas estão no mesmo balaio de gato, tá? Estão no mesmo grupo. Eu tenho escritório, que é escrivaninha. Oficina, que é escritório, que eu achava que era a mesma tradução desse aqui. E talher, que é oficina, que eu achei que era o significado desse aqui, tá? Então até coloquei os 3 juntos para que vocês guardem, tá, o significado deles. Vamos partir para o próximo. Escoba. Você vai pensar o quê? Escova, né? Ou de dente ou de cabelo? Não. Escoba é vassoura. Já cepilho, cepilho é escova. Bem, e aí eu tenho diferença aqui. Cepilho pode ser escova de dente, e aí vai aparecer cepilho de diente, ou alguma ideia que te remeta a isso, tá? Ou pode aparecer também como cepilho apenas, dando a ideia de repente, uma escova de cabelo, né? De pentear cabelo, ok? Esse lado. Perro, cachorro, tá? Esse aqui é um erro também muito comum. Perro, cachorro. Por favor, não confundir esta palavra aqui com esta aqui, tá? Pero significa mas, porém, tá? Com R só, mas, porém. Já perro, com 2 R's, cachorro, ok? Já cachorro é filhote, tá? De qualquer mamífero. Então, nós poderíamos dizer, por exemplo, que eu já fui um cachorro. Eu já fui, né, um filhote. Como eu sou mamífero, né, o ser humano nós somos mamíferos, então, quando pequeninos, né, pequenininhos, nós somos mamíferos, nós mamamos, né, somos filhotes. Então, cachorro é filhote de todos os mamíferos. Qualquer filhote? Não, somente filhote de mamífero, ok? Latido, né? Latido, a gente pensa que é latido do cachorro. Não. Latido é batimento do coração. Ou pode aparecer também como pulsação. Então, latido, mi coração late. Quando eu digo mi coração late, o meu coração bate, né? O batimento cardíaco, né? O meu batimento do coração. Ou pulsação. Já ladrido não tem a ver com ladrão. Ladrido é o latido do cachorro, tá? Então, latido, batimento do coração, ladrido, latido. Outro clássico, coelho. Lógico, você acha que coelho, vê lá, né, o animalzinho, né? Coelho é pescoço, ou pode ser também gola da camisa, né? Tem mais ou menos a ver com pescoço. Pescoço, gola da camisa, ou em algumas ocasiões pode aparecer também como colarinho, tá? Então, pescoço, gola ou colarinho. Pode aparecer também. Modo mais usual, pescoço. E o animal que eu achava que era coelho? Conejo, tá? Conejo, eu tenho coelho. Beleza? Vamos ver mais alguns aqui. Deixa eu apagar aqui. Vocês vejam, né, que eu tentei colocar mais próximo possível em conjuntos para que você veja eles todos aí, as ideias diferentes, tá? Eu tenho aqui baço. Baço, né? Vaso, você vai achar ou sanitário ou vaso de flor, não tem nada a ver, é copo. Se eu quero um copo de água, eu peço, eu necessito um baço de água. Então, baço, copo. Copa, né? Copa. Em algumas casas, por exemplo, né? A casa que eu morava tinha copa. Era um local mais ou menos reservado para almoço, jantar, né? É mais específico para isso. Copa nada tem a ver com isso. Copa quer dizer taça, tá? Taça. Já taça, e aí pelo amor de Deus, cuidado. Em espanhol não existe C cedilha, galera, tá? Então a taça com Z é a nossa xícara, xícara de café, de chá. Já o copo, tá? Que pode te jogar no erro, você vai achar que é um copo, é floco de neve, tá? Então, baço, copo, copo, né? Copo, floco de neve, copa, taça e taça, xícara.
Pô, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, eu nem gosto da palavra decorar, tá? Eu tento evitar ao máximo essa palavra decorar, que tudo que eu decoro eu esqueço, né? Já falei que eu tenho uma péssima memória, então tudo que eu me proponho a decorar, daqui a 5 minutos eu já esqueci. Posso guardar essa informação por um curto espaço de tempo, daqui a pouco eu vou esquecer. E eu não quero que você esqueça esse negócio na prova. Bem, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar uma olhada de novo depois disso, dar uma lida, né? Para que isso comece a ficar internalizado em você. Tá? Isso comece a entrar meio que por osmose. Você vai lendo, daqui a pouco você, né, identifica isso ali. Tranquilo? Sítio. Sítio é interessante, tá? Em regra geral, é lugar, tá? Neste sítio temos 4 casas. Ou seja, nesse lugar, nesse espaço, né, temos 4 casas. Esse sítio aqui não tem aquela ideia de sítio remetendo à fazenda, não, tá? E sítio também pode haver, ligado à tecnologia, é a tradução do inglês para o espanhol de site, tá? Site em inglês, né? O site que nós entramos na internet, é sítio em espanhol. Então você pode ver, de repente, um texto falando sobre tecnologia ou acesso a alguma página na internet, você pode falar, alguém entrou no sítio, não sei o que. Não é o local físico, é o site, a página na internet, ok? Aqui eu tenho, lembrando, né, de novo, recordando, não existe 2 S em espanhol. Se você vê 2 S, pode ser um erro proposital para te fazer cair, te fazer errar. Osso em espanhol, eu tenho urso em português. Já o eso com H, eu tenho osso em português, tá? Então, osso humano, o eso. Já o osso, urso. Rato, um momento, 1 minuto, né, um espaço curto de tempo. Fala assim, ó, vamos agora a dar um rato, vamos dar um momento, vamos parar um pouco, um curto espaço de tempo, tá? Então, por favor, não errem isso. Ratón é o rato. E como é que você vai lembrar disso aqui? Isso aqui é mais fácil, tá? Como é que é o nome daquele objeto que nós usamos no computador, né? No computador, no PC, para fazer com que o cursor ande? Mouse, né? Qual é a tradução literal de inglês para português de mouse? Mouse é rato, né? Então, lá, né, os norte-americanos, ingleses, enfim, povos que falam o inglês como língua oficial, quando eles estão se referindo a esse objeto, eles estão se referindo a rato, propriamente dito, né? Aquele animal. Então, rato em espanhol é a mesma ideia, tá? Não houve esse aproveitamento de palavra como houve em português. Em português você não fala, me preste o rato aqui para eu poder mexer, para poder verificar algumas informações no meu computador. A gente usa mouse, né? Nós adaptamos a palavra já vinda do inglês. Em espanhol não, eles não quiseram isso. Como tinha uma palavra já para essa mesma ideia, né? Então ficou ratón. Então quando eu falo de ratón, eu estou falando de rato. Ou pode ser também, se dirigindo à tecnologia, pode ser o mouse, tá? Assim como eu tenho sítio, que pode ser site, aqui eu tenho ratón, que pode ser o meu mouse do computador, tá? Se liga nisso aí, marca esses 2 aí que pode ser importante. Já nesse caso aqui eu tenho polvo, tá? O último caso nosso. Polvo vai te dar a ideia de polvo, né? Animal marinho. Não, é pó, poeira, tá? Não coloquei aqui, mas eu posso até colocar para você. Então, como é que é o polvo? Né? O animal marinho. Em espanhol é pulpo. Deixa eu consertar o L aqui. Tá? Ficou pior do que estava. Bem, melhorou. Então, o pulpo em espanhol, tá? É, para português, o polvo. Bem, são só essas? Não, tem inúmeras outras palavras, tá? Tem mais palavras aí que nós poderíamos colocar aqui, mas eu também não vou colocar uma lista inteira para você decorar, que eu já falei que não é para decorar, né? Mas para você se familiarizar, mas também vai ficar muita coisa. Aí você vai ficar para lá e para cá na casa guardando. Rato é momento, ratón é rato. E a ideia não é essa, tá?
ideia é que você se familiarize com a palavra, né, aos poucos, e você vai acabar guardando. Teria outras palavras que eu poderia colocar aqui, mas seria botar muito extenso. De novo, então se você aparecer essa palavra e você não lembra, uma palavra desse grupo aqui que eu coloquei e você não lembrar, ou uma palavra das que eu não coloquei aqui, mas você vai fazer? De novo, você vai olhar o período onde a palavra está inserida. E você vai tentar, né, ver um sinônimo, vê se uma palavra que você acha que né, pelo sentido, encaixa ali e não perde o sentido, e aí você vai encontrar o significado, tá? Às vezes você está lá uma palavra que você desconhece, mas ela não tem importância nenhuma para a tua questão. Apareceu lá no início do texto, logo na primeira linha. Assim, meu Deus, eu não sei que palavra é essa. Mas não importa, o que está perguntando está referente ao último parágrafo do texto. Tá? Não vai te fazer diferença nenhuma. Então, se realmente for necessário, ela te for importante para resolver a questão, você vai sempre olhar o período. E se ela se repetir, né, no texto, você vai olhar os outros períodos para que você veja realmente qual é o significado dessa palavra, ou pelo menos próximo ali um sinônimo. Tranquilo? Vamos partir para a próxima. Bem, próximo tópico. Como eu falei, nós vamos ter que começar, né, a ver mais frequentemente os verbos. Nós vamos ver agora o pretérito plusquamperfeito da indicativo. Um palavrão, né, de verbo, uma palavra enorme dessa, porém não é bicho de 7 cabeças, tá? O primeiro tempo verbal que nós vimos hoje foi o pretérito imperfeito, né? Lembrando, verbos terminados em AR, eu troco o que em português termina com V, né? A terminação é ava, eu vou trocar pelo B. Então, comprava, compraba, e por aí vai. Verbos da segunda e da terceira conjugação, ou conjugações, né? Tem a mesma terminação, ia, ias, ia, e por aí vai. Essa ideia vai ser importante, extremamente necessária para nós vermos esse tempo verbal aqui, tá? Vamos ver a descrição dele. Esse tempo é usado para falar de uma ação passada, anterior, com relação a outra ação passada. Não entendi nada. Pessoal, muito fácil. Lê de novo. Esse tempo é usado para falar de uma ação passada, ação passada, anterior com relação a outra passada. Bem, eu quero dizer o seguinte. Tenho minha linha do tempo aqui, tá? Tenho aqui o passado. Ok? Pessoal, estou escrevendo em espanhol, tá? Você está com S só. Tenho aqui minha linha do tempo, tá? Uma ação ocorreu aqui, ó. Neste exato momento. Porém, uma outra ocorreu antes dela. Bem, se essa primeira ação que eu me referi, ela ocorreu no passado, essa ocorreu antes, é óbvio que essa também ocorreu no passado. Então, quando eu tenho duas ações no passado, normalmente uma ocorreu antes da outra, tá? Aqui ocorreu primeiro, ou seja, ocorreu antes, é a que está no pretérito plusquamperfeito, tá? É o nosso pretérito, semelhantemente, nosso pretérito mais do que perfeito, mais que perfeito, tá? Então, é a definição, ó, para falar de uma ação passada, anterior, ou seja, ó, aconteceu antes, com relação a outra já no passado. Então, de novo, tenho dois fatos, duas ações, dois acontecimentos. Ambos ocorreram no passado. Porém, uma aconteceu antes da outra. A ação mais antiga, que aconteceu primeiro, essa é a ação que está no pretérito plusquamperfeito. Ok? Vamos ver o exemplo aqui. Perdão, né? Mas antes de ver aqui a definição de como é que ele é formado. Ele é formado pelo pretérito imperfeito, né? Que nós vimos no início da aula de hoje. Pretérito imperfeito de qual verbo? Do verbo haber. Se você lembrar, esse verbo haber nós já vimos, tá? Em que situação? Quando nós falamos de pretérito perfeito composto.
Pretérito perfeito composto, que nós fizemos aquela linha do tempo em comparação ao pretérito perfeito simples. O composto, ele é composto primeiro porque tem dois verbos. Primeiro, o verbo haver no presente, tá? Eu não vou relembrar isso agora não, para não embolar a cabeça e estar falando de outra coisa, tá? Mas só para lembrar que você já viu o verbo haver. Lá no pretérito perfeito composto, nós vemos o verbo haver no presente. Aqui, nós vamos ver o verbo haver no pretérito imperfeito. Ai, meu Deus, outro que eu vou ter que decorar? Claro que não. Vamos lembrar? Verbo haver termina em que conjugação? Ele é de que conjugação? Da segunda, termina em R. Olha que fácil. Você já viu, quando nós falamos de pretérito imperfeito, que os verbos da segunda e terceira conjugações têm a mesma terminação os dois. E tem a mesma terminação no português. Ia, fazer, eu fazia, comer, eu comia, escrever, eu escrevia e por aí vai. A mesma terminação no português eu tenho no espanhol. Então, eu vou ter o verbo haver conjugado no pretérito imperfeito. Daqui a pouco nós vamos falar dele aqui. Mais o quê? Mais o particípio do verbo principal. Caramba, negócio de particípio, eu sempre me embolo com esse negócio. Vamos ver de novo. Bem, quando eu tenho... Deixa eu apagar essa linha do tempo aqui que nós já entendemos, né? Eu tenho o infinitivo, tá? Que é o verbo terminado em AR, ER e IR. Isso aqui é o infinitivo. Quando eu tenho particípio, eu troco isso aqui, nesse caso o AR, pelo ADO. Troco o ER por IDO e troco IR por IDO também, tá? Isso aqui, particípio. Ok? Então, particípio, AR por ADO, ER por IDO e IR por IDO também. Tranquilo? Então, como é que eu vou fazer? Vou montar esse tempo verbal. Pretérito imperfeito do verbo haver, que está aqui, que nós vamos já falar, mais o particípio do verbo principal. Depois eu vou trazer, tá? Não hoje, particípio dos verbos irregulares, tá? Uma listinha pequena só para vocês terem uma noção. Principalmente de uns verbos que são um pouco diferentes à escrita, né? Em relação ao português. Alguns são iguais, por exemplo, o verbo escrever, que é irregular, no particípio passado ele vira escrito, igual ao português, tá? Alguns são iguais, alguns bem próximos, alguns um pouco diferentes. Eu vou trazer só para a gente ver, né, na verdade, esses um pouco diferentes. Bem, então eu tenho aqui, verbo haver. Nós já vimos que o verbo haver é verbo de segunda conjugação. Já vimos também que verbos da segunda conjugação no pretérito imperfeito, ele tem a mesma terminação da terceira conjugação. E também tem a mesma terminação dos verbos do pretérito imperfeito no português. Então eu tenho haber, eu habia, tu habias, ele habia. Nosotros habíamos, vosotros habíais, eles habiam. De novo, né? Pecando em ser chato, tá? Mas eu quero que você não esqueça isso. Sempre termina com N, tá? E não com M. Bem, então eu tenho o verbo haver no pretérito imperfeito. E agora o particípio do outro verbo, ou seja, do verbo principal. Particípio é isso aqui, tá? Agora nós vamos partir para o exemplo, mas só no próximo bloco. Valeu? Daqui a pouco a gente se encontra.